RFI Convida. Maria Paula Carvalho. O meu convidado de hoje começou a tocar piano aos 13 anos como autodidata. Depois ingressou no estudo de música, participou dos maiores festivais do Brasil e do exterior, conquistando vários prêmios. Aí vieram os discos, o reconhecimento e os concertos individuais e como solista ao lado de grandes orquestras internacionais. É um prazer receber aqui na RFI Hércules Gomes. Oi, Maria Paula, prazer todo meu, obrigado pelo convite e muito feliz com esse espaço. A gente estava ouvindo agora Pierrot, uma composição do seu último álbum, Sarau Tupinambá, de 2022. Você está passando pela Europa, se apresentou na Alemanha, toca em Paris, vai para o Marrocos. Aqui na França, o show é no Clube do Choro de Paris, na Maison du Brésil, na cidade universitária. Um concerto que faz parte da temporada França-Brasil 2025. É mais uma conquista da tua carreira? Com certeza, até porque é a primeira vez que eu venho à França. Nunca tinha vindo à França. E motivo super especial, né, que é tocar no Clube do Choro. O choro é um gênero de música brasileira que eu adoro, me dedico muito, né? E com certeza, estou muito, muito feliz. Você é considerado um dos mais representativos pianistas brasileiros da atualidade, não somente por habilidades técnicas, mas também pela escolha do repertório. Isso quem diz são os críticos. Nos seus 4 álbuns, você demonstra influências de ritmos brasileiros, de jazz, de música erudita. Eu queria que você falasse das suas referências. A gente acaba se tornando um músico ali em função de todas essas coisas que a gente vive, né? Então, como você bem disse no início da entrevista, eu comecei tocando de ouvido por influência do meu pai, né? Então eu tocava teclado em bandas, né? E desde essa época eu já gostava de ouvir música brasileira, já gostava de piano. Com uns 15 anos eu entrei no conservatório, aí que eu comecei a aprender sobre teoria musical, repertório tradicional. E depois na universidade também aprendi sobre jazz e estudei música clássica também. Então a gente acaba sendo o resultado dessa mistura toda, né? Mas eu posso dizer que tanto como compositor, como arranjador, eu tenho cada vez mais me dedicado à música brasileira, especialmente à música brasileira mais tradicional, né? Primeiro disco, Pianismo, de 2013, né? Eu gravei, são 12 músicas, né? Às vezes até falam que são os 12 trabalhos de Hércules, mas é exatamente esse disco. E eu gravei 6 composições minhas, né? E gravei 6 músicas de compositores brasileiros, exatamente para dar esse panorama. Foi meu primeiro disco, né? E o que eu queria era mostrar quem era o Hércules pianista nessa época, né? Apresentar. E eu acho que quando a gente está no piano solo, né, a gente está assim, no tipo de formação, instrumentação mais difícil, né, que a gente tem que fazer tudo no piano para que aquilo soe como uma orquestra, né. Então eu gravei, por exemplo, Choros de Ernesto Nazaré e Radamés Inátali, né, gravei um Baião de Edu Lobo, né, então grandes compositores já consagrados, né, um samba do Hermeto Pascoal, grandes compositores que trabalham música brasileira, afinal são brasileiros, né? Então, de certa forma, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, pegar essas músicas que são maravilhosas e criar em cima delas, né? E você também presta homenagens, né, a grandes compositores brasileiros. Um dos teus trabalhos mais conhecidos foi No Tempo da Chiquinha, lançado em 2018, em comemoração justamente aos 170 anos da Chiquinha Gonzaga, compositora. A gente vai ouvir agora um trechinho desse trabalho. A maestrina Chiquinha Gonzaga é considerada por muitos como uma das fundadoras da música popular brasileira. Por que você escolheu fazer essa homenagem? A Chiquinha Gonzaga estava completando 170 anos, né, em 2017, 170 anos de nascimento. E um amigo meu cuida do site da Chiquinha Gonzaga, então ele convidou vários músicos do Brasil para fazerem arranjos em homenagem a Chiquinha Gonzaga, para comemorar essa data, né? Eu fiz alguns arranjos, mas quando eu vi eu já tinha arranjos prontos para gravar um disco, então eu decidi gravar um disco. E esse disco foi lançado em 2018 e realmente foi um trabalho de resgate. Eu tenho 2 discos que foram um trabalho de resgate. Esse da Chiquinha Gonzaga e um segundo que eu gravei
em 2020, que é o Tia Amélia para Sempre, em homenagem a uma compositora que é contemporânea da Chiquinha Gonzaga ali, só que muito menos conhecida hoje em dia, né? E a Chiquinha Gonzaga eu acho que representa ali o início da música brasileira, sabe? Porque hoje a gente tem uma identidade cultural, musical muito forte, né? Só que essa identidade que a gente começa hoje, começa a ser criada ali no século XIX mesmo, né? Especialmente a segunda metade do século XIX para frente. E a Chiquinha Gonzaga, Joaquim Calado, Anacleto de Medeiros, Henrique Alves de Mesquita, Ernesto Nazarés foram compositores fundamentais nisso, né? Então, essa é a importância. Eu acho que a música dela já carrega uma essência do Brasil, né, muito profunda, né? Uma música muito bela e enfim, daí o meu interesse em ter gravado esse disco. Você vê nesses compositores talvez alguma influência também da música europeia, ou no choro mesmo, a gente sabe que tem uma influência da polca, não tem uma história? Muito, e principalmente nessa época, né? Principalmente nessa época, porque a música brasileira começa dessa influência, né, de ritmos que vinham da Europa, né? Polca, valsa, enfim, mazurca, com ritmos que vinham da África, né, com os escravos, e de coisas que vinham de Portugal, do colonizador também. Então, essa miscelânea, enfim, essa mistura de ritmos é que vai dando origem a essa música brasileira que a gente conhece hoje, né, com o choro, o samba e várias outras coisas, né. Essa característica começa a nascer nessa época da Chiquinha Gonzaga. E desde essa época tinha essa ideia da roda de choro, né? Que depois veio a roda de samba. E você também é adepto, né? De roda de choro. Aqui na França você participou de uma. O que caracteriza isso? É um pouco do improviso? Tem que ser bom músico para participar? Ou é aberto para todo mundo? O mais interessante é que a roda, assim, a roda de choro é uma coisa mais até de convivência do que uma coisa musical, né? É um encontro que os músicos sentam em roda, geralmente, né? Fizemos uma roda aqui na França. Aliás, eu não esperava tantos músicos tocando choro bem aqui na França, né? Eu não sabia que o movimento era tão grande assim. E os músicos sentam, sempre sabem choros em comum, né? Músicas em comum, e saem tocando, sem ensaio, sem nada. Geralmente, as rodas de choro tem comida e tem bebida também. Então é espaço de convivência não só para os músicos, mas também para outras pessoas, né, que gostam de ouvir música, gostam de ouvir música brasileira. É realmente uma coisa que faz parte desse gênero musical, que faz parte do choro. É uma festa. É uma festa, literalmente, é uma festa. Agora você bebe na fonte de outros compositores, mas o teu trabalho também tem inspirado muitos músicos no mundo inteiro a tocarem música brasileira. Você mesmo disse que aqui em Paris encontrou várias pessoas que tocam choro. Você sente essa responsabilidade, de certa forma, de ser uma espécie de embaixador da música brasileira agora no exterior? Sinto. Eu não chegaria tanto como embaixador, mas é assim... Cada vez mais eu sinto, porque eu recebo depoimentos, né? Hoje com redes sociais, né? Sempre tem mensagem de alguém, ou da França, ou da Austrália, ou alguém da Alemanha, falando que tá tocando músicas minhas. E mais que isso, eles enviam os vídeos, né? Deles tocando músicas minhas. Até no Japão tem pianistas tocando músicas minhas. Por incrível que pareça, alguns desses às vezes vão ao Brasil só para ter aula comigo, de tanto que gostam da música brasileira. Alguns aprendem a falar português, inclusive, por causa de música brasileira. Então, realmente, a música é uma coisa que une, né? Que é inexplicável. E é uma linguagem sem palavras, né? Uma linguagem que você não precisa falar a língua para você entender aquilo, né? A música é boa por si só. Mas isso que me move, sabe? A gente estava falando até nos bastidores aqui antes da gente começar, que no meu site tem as partituras das minhas composições e arranjos, eu deixo tudo lá para download gratuito, né? E muitos pianistas baixam e gravam vídeos e me mandam, isso é muito legal. E você compositor, justamente, eu ia Sim. falar nisso também, né? Você gosta de criar? Como é que é o teu momento de criação? Gosto de criar, tenho composto cada vez mais, agora para outras formações. Recentemente estreiei um concerto para piano e orquestra em São Paulo, né? Meu concertino para piano e orquestra de cordas. Tenho composto para cordas agora, mas o meu foco sempre foi o piano, né? De vez em quando a gente recebe encomendas para compor para outros instrumentos, mas o meu foco sempre foi o piano. Então, geralmente eu sempre compus mais para minha própria carreira artística, né? Agora que essa coisa de encomendas tá começando. E tive alguns grupos também. Por exemplo, um dos trabalhos que eu tenho é o Hércules Gomes Trio, que é um trio com piano, baixo e bateria. Então é uma música um pouco mais improvisada e tal. Então componho também para essa formação, né?
Agora a gente quase perdeu esse talento. Eu vou contar uma história engraçada. No início você não queria saber de música, o pai dele é violonista, toca também baixo, e quando ele era pequenininho ganhou de presente uma grande caixa e ele achou que era um autorama. O que tinha dentro? Qual foi a tua reação? Exatamente, para contextualizar para os mais jovens, autorama é um carrinho de slot car, né? Um carrinho de corrida, assim, controle remoto. E era um violão, não era um autorama. E eu sonhava em ganhar autorama, não violão. Então, na infância, eu não queria saber de música, né? Meu pai insistia. Assim como eu insisto com meu filho hoje. Mas meu filho foi um pouquinho mais fácil. Ele toca? Aí ganhei autorama. Ele toca teclado, mas eu deixo ele aprender como ele aprendeu a falar, por enquanto, né? Para não forçar muito. Ele tá tocando bem até. E eu só fui me interessar realmente por aprender na adolescência. Eu tinha 13 anos de idade. Aí eu que pedi pro meu pai, né? Para ele me ensinar. E hoje é a tua paixão, a tua vida. Hoje é minha vida. É a minha paixão, é a minha vida, meu trabalho. Sorte de todos nós que pudemos ouvi-lo. Então, um prazer. Hoje eu conversei com Hércules Gomes. Aqui está o primeiro disco dele, chamado Pianismo. Muito obrigada por ter vindo aqui na RFI e sucesso na tua carreira. Eu que agradeço, um prazer imenso, Maria Paula, e parabéns pelo trabalho, parabéns por esse espaço. Obrigado. A gente termina essa entrevista ouvindo mais um pouquinho, então.